Dia Internacional da Mulher. Então, nossas mães estão de parabéns para este dia. Não se esqueçam do dia 19. Amém? Amém. Vamos nos colocar em pé, abrindo as nossas Bíblias, no Evangelho segundo de João, capítulo 8. Capítulo 8, e vamos ler os versículos 1 a 11. Nós estamos lendo esta manhã a versão King James. Quero pedir que os irmãos, os técnicos, projetem a versão King James na tela. João capítulo 8, versículo 1 a 11. Projetem a versão King James, por favor, para uma leitura bíblica uníssona. Leiamos todos juntos. Jesus, porém, os irmãos da projeção estão apressados. Leiam conosco, versículo 1. Versão King James. João capítulo 8, versículo 1 a 11. Jesus, porém, foi para o monte das oliveiras. E pela manhã cedo tornou a Capernaum, e todo o povo vinha ter com ele, e assentaram-se no mar. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada na adultério. E pondo-a na mesa, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para que tivessem de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, envergonhou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está santificado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava com ele. E envergonhando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai que não peques mais. Amém? Vamos orar. Pai, nós nos colocamos na tua presença uma vez mais e viemos diante de ti, Senhor, como a mulher do texto que acabamos de ler. Trazidos ou não por alguém, mas sabemos que a nossa consciência nos leva a reconhecer onde e como temos pecado.
Por isso viemos diante de Ti, Senhor, suplicando que o Espírito Santo fale para nós, fale a cada um dos nossos corações, de forma que nós sejamos libertos, como foi aquela mulher naquele dia. Liberta-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar. Um texto de veras conhecido, mas muito profundo mesmo. João começa dizendo que Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo ele voltou novamente ao templo e todo o povo vinha até ele e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher pega em adultério e colocando-a no meio de todos, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada em adultério no próprio ato. Ora, Moisés nos ordena na lei que tais sejam apedrejadas. Mas tu, o que dizes? Isso eles diziam, tentando-o para poderem ter do que o acusar. Jesus, porém, inclinando-se, escrevia com o seu dedo no chão, como se não os ouvisse. Então, quando eles continuaram a perguntar-lhe, e ele levantando-se disse-lhes: aquele dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra. E tornando a inclinar-se, escrevia no chão. E eles, ouvindo isto, sendo condenados por sua própria consciência, saíram um a um, começando no mais velho até ao último. E Jesus foi deixado sozinho, e a mulher em pé no meio. Tendo Jesus se levantado, e não vendo ninguém, senão a mulher, ele disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Nenhum homem te condenou? E ela disse: nenhum homem, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Amém? Queridos, esta manhã, baseado nesse texto, vamos refletir sobre o tema: o perdão liberta. Diga ao seu irmão ao lado: o perdão liberta. O perdão liberta. Perdoe. Perdoe. O perdão liberta. Perdoe. A história da mulher adúltera que o texto traz é um poderoso exemplo do perdão e um grande aprendizado de como todos devemos exercer o perdão. No texto lido, Jesus é confrontado pelos fariseus e pelos escribas. Ele é confrontado pelos fariseus e pelos escribas, homens da lei
homens conhecedores da lei mosaica e certamente também poderosos na sociedade. Elas trazem a Jesus uma mulher acusada de adultério e pedem que Jesus a julgue de acordo com a lei de Moisés, que ordena o apedrejamento de tais crimes. Pois eles chegaram e disseram: Moisés, a lei de Moisés diz-nos isso. E tu agora o que é que dizes? Ainda não, filho. O que é que dizes? Os escribas querem que ela seja apedrejada. E às vezes, quando eu reflito nesse texto, eu penso que provavelmente, a Bíblia não nos é clara sobre isso, que o homem com quem ela cometia o referido ato também estava ali no meio de todos aqueles, para ver o que é que aconteceria a ela e não a ele. Então esses homens, os escribas, os fariseus, eles querem que Jesus julgue esta mulher de acordo com os padrões do mundo. E os padrões do mundo são severos, são duros. Na verdade, eles já traziam consigo a sentença: quem for encontrada em adultério é apedrejado. Não precisavam mais da autorização de Jesus. Já estava ali, a sentença estava lá, era clara. Porém, eles levam-no na presença de Jesus com o intuito duplo. Primeiro, de provocar a Jesus, para encontrar uma forma de incriminá-lo. Segundo, de realizar o ato de apedrejamento. No entanto, Jesus, em vez de condenar a mulher, escreve no chão com o dedo. E em seguida, como que eles insistissem no seu desejo de ouvir alguma coisa de Jesus, Jesus escreve no chão: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lançar pedra contra ela. Versículo 7. Queria Jesus com essa palavra chamar a atenção aos escribas, aos fariseus e todos aqueles que se tinham reunido naquela manhã para apedrejar aquela pobre mulher, de que era preciso fazer um exame de consciência. E era pela manhã. Fazer um exame de consciência. Em que condição você se encontra? É muito fácil você rapidamente julgar e condenar o outro e ver os erros do outro. E os teus? Quem os tem visto? E então, essa chamada de acusação, de consciência, levou que um a um os acusadores da mulher se retirassem, deixando unicamente Jesus sozinho com aquela mulher. Então quer dizer de que todos aqueles que haviam
saído sem dizer mais uma palavra, sem pressionar outra vez Jesus, eles estavam conscientes de que também eram pecadores. Aleluia. Estavam conscientes de que também eram pecadores, de que eles tinham falhas e não eram dignos de levantar, de pegar uma pedra para tirar a ela. Porque Jesus deixou claro, aquele que não tem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra. E o texto bíblico diz que um a um os acusadores saíram, começando dos mais velhos até ao mais pequeno. O que quer dizer que, afinal de contas, o pecado não reside somente nas crianças, não reside somente nos mais velhos, mas o pecado está em todos nós. O pecado é algo que contagiou o mundo desde que nosso pai Adão e a nossa mãe Eva se recusaram de seguir o dito de Deus. A Bíblia fala que porque todos pecaram e destituídos estão do reino de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Eles um a um, diz o texto, saíram. Então Jesus agora está exposto, somente ele e a mulher. E nesta manhã, somente você e Jesus. Porque todos aqueles à volta já não estão. Mas você está com Jesus à sua frente. Faz a pergunta para essa mulher: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? O ninguém te condenou de Jesus é uma forma de dizer de que você é digna de ser condenada. Você é digna de ser condenada. Porque você falhou. Mas ela pergunta: ninguém te condenou? E a mulher responde: ninguém, Senhor. E Jesus diz: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Jesus julga a mulher não de acordo com a lei de Moisés, não de acordo com os padrões do mundo. E os padrões do mundo, como eu disse atrás, são severos, são duros. Os padrões divinos são cheios de amor. Aleluia. Ele vai condená-la, mas dentro dos padrões divinos, porque Deus é justo. Amém? Deus é justo. O salmista escreve em Salmos 145, versículo 17: o Senhor é justo em todos os seus caminhos, é santo em todas as suas obras. Ele é justo em todos os seus caminhos. Ele é santo em todas as suas obras. Qual era a condição dos acusadores? Estavam todos livres do pecado? Não, certamente. Uma vez mais, Jesus é coerente, porque sendo Ele Deus, Ele conhece o meu e o teu coração.
Ele conhece, inclusive, os teus pensamentos agora, neste momento. Por isso, reconhecendo Ele de que a natureza nossa, de que todos aqueles que estão à nossa volta têm alguma coisa que trazer e deixar aos pés de Jesus, Ele deixa essa metáfora: se você está sem pecado, seja você o primeiro a tirar a pedra. Isso mexeu com a consciência de todos eles. A consciência nos leva a considerar o nosso estado e nos ajuda a tomar a decisão certa. Reconhecer e fugir à sentença, ou reconhecer e aguardar a sentença. Porque estavam aí, na presença de Jesus, a mulher e todos os acusadores. A única pessoa que aí estava sem pecado era Jesus. Aleluia. Portanto, todos eram dignos de serem condenados. Por isso é que a pergunta de Jesus, ela tem uma certa profundidade. Aquele que não tem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra. E verificamos que eles conscientemente disseram: não, eu tenho pecado, por isso eu saio. Mas a mulher também reconheceu: eu tenho pecado, mas eu fico. Amém? Uma coisa é você reconhecer e fugir à sentença, porque todos aqueles que se foram embora, com certeza, se permanecessem, Jesus perguntaria-lhes a eles: por que vocês permaneceram? Que pecado tendes vós? E como podereis ser condenados de acordo com a lei de Moisés, que vocês advogaram para esta mulher? E então, como dizem as crianças, eles, a consciência lhes pesou e fizeram o quê? Um lengueno, né? Saíram a paisana, saíram a francesa sem dizer nada. Não precisavam dizer. Saíram tranquilamente. Porque eles suspeitavam que também a sentença para eles deveria ser uma sentença severa. Muitas vezes essa é a nossa condição. Nos encontramos no pecado, reconhecemos que vivemos no pecado, mas fugimos de ser libertos do pecado. Fugimos de ser libertos do pecado. Sempre pensamos que a sentença será severa. Por isso saímos da presença de Deus, saímos da presença de Jesus, sem avisar. A francesa dizia que a mulher permaneceu, ela reconheceu, e ela também poderia ter fugido. A francesa, os acusadores já não estavam aí. Ela podia ter se retirado também, calmamente. Porque Jesus continuava baixado para o chão. Ela, porém, preferiu permanecer, aguardando a sua sentença. Amém? E a sentença dela, ao invés de ser apedrejada, foi o perdão. Amém? Foi o perdão. Vá, mas não tornes a pecar mais. O vai e não peques mais demonstra claramente que, se reconhecermos os nossos pecados e os confessarmos, Ele nos perdoa. Provérbios capítulo 28, versos 13.
Aquele que encobre os seus pecados não prosperará, mas quem quer que os confesse e os abandone terá misericórdia. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 de João, capítulo 1, versículo 9. Amados, o perdão liberta. O perdão liberta. A mulher adúltera estava presa ao seu passado, condenada pela sociedade e por todos. Não sabemos, a Bíblia não nos fala sobre isso, quantas vezes ela havia cometido adultério. Não sabemos. O que sabemos é esta vez que ela foi encontrada em flagrante delito. Foi encontrada. Essa é a vez que nós sabemos. Mas as outras, eventualmente, que ela foi cometendo isso, não é? Ninguém sabe. Mas Jesus sabe. Por isso ele diz, olha, vai e não tornes a pecar mais. Jesus a liberta do peso da culpa, do julgamento, oferecendo para ela um novo começo. Nunca mais ouvimos falar ou lemos um outro texto semelhante, dizendo que aquela mulher que havia sido encontrada em pleno adultério, olha, foi encontrada de novo. Nunca mais. Porque ela percebeu e colocou na sua mente de que a graça havia caído sobre ela, a graça do perdão, e por isso nunca mais cometeria tal ato. Vai e não tornes a pecar mais. Em outras versões vai dizer o texto de que vai e não tornes a fazer o mesmo. Às vezes o que pensamos é que ela não voltou a pecar. Não é possível. Mas a verdade é que ela ganhou consciência de que o pecado confesso já não deve ser pecado que nós devemos voltar a cometer. Não canhamos outra vez no mesmo erro. O perdão, queridos, é sempre o indicativo de um novo começo. Sempre o indicativo de um novo começo. O perdão de Jesus não apenas nos absolve do pecado, mas também nos liberta para viver uma vida nova, uma vida diferente, uma vida livre do estigma da condenação. Na verdade, quando nós perdoamos, ocorre uma ação recíproca nas nossas vidas. Nós perdoamos e automaticamente também somos perdoados. O perdão liberta não apenas a pessoa que foi perdoada, mas também a pessoa que perdoa. Quando perdoamos, somos libertos do peso da amargura, do peso do ressentimento e começamos efetivamente a viver uma vida plena, uma vida diferente, uma vida livre. Essa história de João 8, de 1 a 11, lembra-nos de que o perdão de Deus está sempre disponível e que Ele nos chama
a perdoar também uns aos outros, assim como Ele nos perdoou. Mateus capítulo 6, versículo 14 a 15. Porque se perdoardes aos homens as suas transgressões, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens as suas transgressões, também vosso Pai não perdoará as vossas transgressões. Amém? Por isso, perdoe. Diga, perdoe. Perdoe. Esta palavra mágica de 6 letras vai trazer para nós um adicional que eu quero que você leia, receba com alegria. Perdoe. Perdoar, o P. Perdoar é parar de carregar pesos que não são mais seus. Quando você libera o perdão, você deixa de transportar um peso que já não é mais teu. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Amém? Quando nós perdoamos, e aqui, apegando-se às palavras de Jesus para a mulher, nem eu te condeno, vai e não peques mais. Jesus queria dizer para ela, para aquela mulher adúltera, para mim, para você, de que não precisa mais carregar o peso da culpa, o peso do julgamento. Da mesma forma, quando perdoarmos, estamos escolhendo não carregar mais o peso da dor e do ressentimento. Porque nós, a partir desta altura, nós somos libertos. E diz a palavra de Deus no mesmo livro de João, no mesmo capítulo 8, mas abaixo, no versículo 38, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E a nossa letra E, então, queridos, quando perdoares, entenda que perdoar não é esquecer, é libertar-se. Amém? Perdoar não é esquecer, é libertar-se. Você se liberta dos sentimentos, lembra-se da ação, mas não fere mais, não te associam ao passado. Antes, pelo contrário, te associam agora ao porvir, que eu sou uma pessoa diferente, já não sou mais aquela pessoa. Perdoar é bom, porque nós ficamos livres emocionalmente, e isso já não nos provoca qualquer situação de tristeza. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará. Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15. Perdoar também é reconhecer que todos estão em evolução, inclusive você.
Todos estão em evolução. Todos estão em crescimento, inclusive você. Porque é um processo de crescimento. E é importante que nós compreendamos de que não há entre nós alguém que não cometa erros, que não peque. E o perdão é uma forma de reconhecer a humanidade em nós e também nos outros. Dr. Lucas, em seu livro de Lucas, capítulo 6, versículo 36, então ele vai exortar de que seja misericordioso, como também vosso Pai Celestial é misericordioso. Por isso, reconheça que todos estamos em evolução, todos, e podemos falhar. Perdoar também é desapegar-se do que já não serve para o teu crescimento. Já não serve para o teu crescimento. Quando perdoamos, nós estamos escolhendo desapegar-nos daquilo que não serve mais para o nosso bem-estar. Aquilo que nos provoca animosidade na vida. Nós desapegamos-nos disso. Pedro escreve em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1, a esse respeito, dizendo: despojai-vos, pois, de toda a malícia, e de todo o engano, e de toda a hipocrisia, e de toda a inveja, e de toda a maldicência. Despojai-vos. Larguem isso. Deixem para trás. Perdoar é também olhar para trás com compaixão. E isso muda tudo. Quando nós olhamos para trás com compaixão, estamos escolhendo ver a nós mesmos e aos outros com amor e compreensão, em vez de julgamento e condenação. Olhai para trás e compadecei-vos de vós mesmos, como também vosso Pai se compadece de vós. Lucas capítulo 6, versículo 36. E finalmente, a letra E. Entregue a dor e siga leve. Amém? Entregue a dor e siga leve. Quando perdoamos, estamos entregando a dor, o peso de ressentimento a Deus, escolhendo seguir em frente uma nova vida com leveza e liberdade. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Salmo 37, versículo 5. Que possamos escolher perdoar e libertar-nos para que possamos viver uma vida plena e livre. Uma vida plena e livre. E assim entendermos de que perdoar é parar de carregar os pesos que não são mais nossos. É entregar ou é entender que perdoar não é esquecer, mas é libertar-se. É entender que devemos reconhecer que todos nós estamos em evolução. Todos. Inclusive você. É desapegar-se do que já não serve para o teu crescimento. É olhar para trás com compaixão e isso muda tudo. É, finalmente,
entregar a dor e seguir mais leve. Amém? Nesta manhã, eu gostaria de pedir a si, ou a todos, aqueles que gostariam de perdoar alguém, ou ser perdoado. Aquele que gostaria de perdoar alguém. Aquelas pessoas que gostariam de perdoar alguém. Mas também aquelas pessoas que gostariam de ser perdoadas. Do ponto de vista até mesmo humano. Que venham em frente. Mas também aquelas pessoas que dizem assim: eu quero receber o perdão de Jesus Cristo. Eu estou na condição daquela mulher. Venha em frente. E vamos pedir à banda para nos ajudar. Sim. Professor Longo, qual é o hino? Eu venho como estou. Irmão Bole, ajude-nos aqui, por favor. O teu nome já está subindo, por favor.
Jesus se levantado e, não vendo ninguém senão a mulher, ele disse: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Nenhum homem te condenou? E ela disse: nenhum homem, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Amém? Vou pedir ao pastor Viegas para então orar pelos irmãos. Oremos a Deus. Nosso Deus, nosso Pai, queremos, ó Pai, te agradecer nesse dia pela vida que deu a cada um de nós, porque sem ela não estaríamos aqui, ó Pai. Obrigado. Queremos também, Pai, te agradecer pelas várias mensagens que estamos recebendo durante nossa estadia aqui, ó Pai. Agora sim, ó Pai, acaba de cair uma mensagem que desafia cada um de nós. E muitas vezes, como seres humanos, olhamos o erro do irmão como um erro clássico. E às vezes até as medidas são duras. E à luz da palavra que vimos aqui, concluímos de que todos nós estamos sob graça mesmo de Jesus. Ele nos conhece melhor. E muitas das vezes, aquilo que pensamos não é aquilo que somos. Por isso, Deus, muito obrigado. Porque, na verdade, se retirarmos a palavra perdão na Bíblia, ela deixa de existir. A nossa vida depende do Senhor, depende de Deus. Por isso, Pai, obrigado pela coragem de algumas famílias que estão aqui em frente. Estão aqui não é porque só eles é que realmente foram atingidos. Todos nós estamos atingidos, ó Pai. Perdoar alguém exige coragem, exige maturidade, exige, ó Pai, compreensão e, sobretudo, exige a humildade também. Porque às vezes pensamos que perdoar é esquecer aquilo que aconteceu. Ó Pai, essa atitude que os irmãos tomaram aqui prova de que cada um desses irmãos reconhece o que ele tem nesse momento. Você está aqui mostrando realmente a atitude de perdoar aquele que um dia lhe ofendeu. Muito obrigado. Mas também, se estiver aqui, é porque recebeu a perdão de Jesus, entregou sua vida para Jesus. Muito obrigado, Pai. De uma forma geral, pedimos, Pai, a sua bênção sobre nós. Pai, ensina-nos a nos perdoar uns aos outros, para que realmente a sua justiça seja aplicada na vida de cada um de nós. Agora sim, Pai, estamos no fim. Queremos dizer obrigado e mantenha o mesmo Espírito em nós, mesmo estando fora desse tempo. O Espírito de perdão deve reinar em nós. Tudo, Pai, entregamos nas suas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Ide em paz. Eu vou pedir que depois cada um de vocês dê o seu nome
aos diáconos, por favor, queiram tirar os nomes para eventualmente depois ter uma conversa individual com cada um dos irmãos, por favor.